Babilônia, sabemos que tipifica esta velha carne pecaminosa, que sempre tenta ficar no caminho quando Deus quer fazer algo especial por nós. Jerusalém tipifica a alma, e é através da alma que Deus entra em contato conosco. É a cidade onde Deus escolheu para habitar e se identificar. E embora ela tenha sido escarnecida, cicatrizada, zombada, pisada e enterrada sob os montes de lixo, Deus a escolheu e a amou. E sabemos que Jerusalém, ó Jerusalém, pedra sobre pedra, Jerusalém se levantará e jamais cairá novamente. Babilônia deve subir. Deus prometeu que isso seria em tempos difíceis. Esta é a era que Ele escolheu para coroar o trabalho do Rei. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. De suas vestes sujas, pedra por pedra, Jerusalém subirá. Seu glorioso manto, pedra por pedra, Jerusalém subirá. Do pó as estrelas, alguns pelo fogo reconstruindo as paredes. Com amor fraternal, nossas falhas consertadas, e não cessaremos até que a última trombeta e a pedra de coroa coroar o trabalho do Rei. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. De suas vestes sujas, pedra, Jerusalém subirá. Seu glorioso manto, pedra por pedra, Jerusalém subirá. Do pó as estrelas, Deus prometeu que isso seria em tempos difíceis. Essa é a era que Ele escolheu para coroar o trabalho do Rei. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. De suas vestes sujas, pedra, Jerusalém subirá. Seu glorioso manto, pedra por pedra, Jerusalém subirá. Do pó as estrelas, alguns pelo fogo reconstruindo as paredes. Com amor fraternal, nossas falhas consertadas, e não cessaremos até a última trombeta e a pedra de coroa coroar o trabalho do Rei. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. De suas vestes sujas, pedra, Jerusalém subirá. Seu glorioso manto, pedra por pedra, Jerusalém subirá. Jerusalém subirá. Pedra por pedra, Jerusalém subirá. Jerusalém subirá. Pedra por pedra,
Jerusalém subirá, Jerusalém subirá, Jerusalém subirá. Olá, Deus abençoe a todos vocês, irmãos e irmãs da mesma preciosa fé. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para mais um trabalho, mais um programa, o programa Abertura da Palavra, que todas as segundas-feiras, pela graça do Senhor, apresentamos aqui, trazendo uma porção da palavra, aquilo que nos foi revelado nesse tempo, aquilo que o Senhor abriu para que pudéssemos compreender a palavra e crer na palavra e obter através deste crédito dado à palavra a fé para o arrebatamento. E isto faria toda a diferença em nossas vidas. Assim estamos confiantes em Jesus Cristo, que estamos dando passos certos, precisos neste caminho da fé, nesta estrada do Rei, conforme Enoque caminhou com Deus, nesta estrada do Rei, até que Deus para si o tomara, visto que antes de sua transladação alcançou graça de ter agradado a Deus. E Paulo, falando disso, em Hebreus 11, ele disse: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queremos ter esta fé, esta revelação, queremos exercer esta revelação em nossas vidas. Deus abençoe a você, irmão, irmã, que tem acompanhado, que tem dado seu apoio, que tem contribuído com a sua visualização, seu acompanhamento, a sua audiência, porque sabemos que, neste tempo, aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou em sua palavra, as suas ovelhas ouviriam sua voz, não é a minha voz, muito embora eu possa estar aqui para falar da palavra, mas é a voz dele, a voz de Cristo, que falou através do 7º mensageiro e agora continua a falar através da noiva, lembrando que o profeta disse que esta noiva é a voz final para a era final. Sempre temos irmãos, companheiros, irmãs acompanhando em todos os lugares e agradecemos por sua audiência. E eu desejo aqui citar aqueles que nos acompanharam semana passada, talvez faremos isso se o Senhor assim permitir. De semana passada, nossos irmãos que fizeram questão de notificar a sua audiência, o irmão Heleno, e a irmã Vânia, lá de Maringá, a irmã Terezinha Velho, de Torres, Rio Grande do Sul, aqui de Criciúma e região, o irmão Domingos, o irmão Ailton, o irmão Geraldo, a irmã Iara, de Laguna, a irmã Belinha, de Tubarão, a irmã Dete, a irmã Janete, aqui de Criciúma, a irmã Messi, o irmão Nereu, a irmã Júlia, a irmã Cleusa, a irmã Laura, o irmão Carlos Meurer e o irmão Lucas Chaves, estes aqui de Criciúma e região, que notificaram o acompanhamento no programa passado. A irmã Norma Correia, do Rio de Janeiro, o irmão Jefté Faustino, de Naviraí, Mato Grosso do Sul, pastor Edivan Antônio, de Caiçara, na Paraíba, a irmã Ione Lopes, de Betim, Minas Gerais, a irmã Salete de Brusque, Santa Catarina, pastor Vanderlei Vilaça, de BH, o irmão Valmir e família em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, o irmão Orestes, diácono ali na congregação em Canoas, Rio Grande do Sul, o irmão Cláudio Antunes, de Ibirité, Minas Gerais, a irmã Thelma Azevedo, de Bragança, no estado do Pará, o pastor Roosevelt Pimenta, de Belém do Pará, o irmão João Batista Silvério, de BH, pai do irmão JP, um dos nossos técnicos aqui, pastor Marcelo Vilas Boas, do Rio de Janeiro, a irmã Rosenir Basílio, Maracaju, Mato Grosso do Sul, o irmão Pedro Ave, de Joinville, Santa Catarina, a irmã Tereza Monção, de Betim, Minas, a irmã Maria José, de Fortaleza de Minas, no estado de Minas Gerais, e o irmão Martílios Machado, de Ibitinga, estado de São Paulo. Deus abençoe grandiosamente vocês e todos os demais que acompanharam, o nosso agradecimento e que Deus continue abençoando vossas vidas. Nós vamos nesta noite para o nosso 21º trabalho, são 21 programas contados com este sobre os selos. E hoje estamos na 7ª parte do 7º selo. E me pareceu que deixei
algo sem muito explorar no programa passado, quando falamos que debaixo da sétima trombeta nós temos Moisés, Elias e Cristo. E debaixo da sétima trombeta, o que acontece lá é o mesmo que acontece aqui, sob o sétimo selo. Então temos aqui Moisés, Elias e Cristo. Nós vamos orar e vamos ler uma citação do profeta, uma escritura, e vamos dar continuidade em nosso trabalho nesta noite. Querido e amado Deus, recomendamos nosso trabalho em Tuas mãos, sabendo que de nada somos capazes, mas Teu Espírito Santo é o absoluto, é o suficiente para nos dar, Senhor, uma porção substancial nesta noite. Ajuda-nos, pois estamos falando da Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a percorrer um bom caminho esta noite e que sirvamos de ajuda, de bênção para alguém mais. Assim eu oro a Ti, entrego todo o trabalho em Tuas mãos, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Eu vou recorrer a uma citação usada no programa passado, de segunda-feira passada, e vamos repeti-la hoje, que é da mensagem A Revelação de Jesus Cristo, parágrafos 40 até o 42. Muitos anos atrás, quando o anjo do Senhor se encontrou comigo aqui embaixo no rio, a primeira vez, e apareceu naquela luz, e as palavras que ele falou ali, 11 anos mais tarde, quando entrei numa reunião, esta pequena mulher se levantou e falou em línguas e interpretou. Foi, palavra por palavra, a mesma coisa que aquele anjo disse. E esta mesma pequena mulher, quando eu entrei no tabernáculo ou no lugar em Shuivipor, em que estávamos, o tabernáculo Vida, o Espírito Santo se moveu sobre aquela mulher e disse palavra por palavra o que ele me disse lá em cima, no morro. Então o Espírito Santo começou a se mover e dar interpretação, predizendo coisas pela revelação, por profecia, as coisas que aconteceriam na reunião na noite seguinte, e nem uma vez falhou. Antes disso, uma pequena mulher se levantou na reunião, uma mulher batista veio ali, não sabendo o que poderia fazer. E ela estava de pé no meio da reunião, e o Espírito Santo caiu sobre ela, e ela começou a falar línguas. Uma mulher batista, da primeira igreja batista de Shuivipor. E então ela não sabia o que tinha feito. E então, antes que pudesse dizer alguma coisa, o Espírito Santo deu a interpretação e disse: assim diz o Senhor, dentro de 3 meses haverá o Espírito de Moisés, Elias e Cristo ministrando neste tabernáculo. Ali aconteceu isto perfeitamente. O Espírito de Moisés, de Elias e de Cristo. E nosso título hoje é Moisés, Elias e Cristo no 7º selo, porque estamos falando do 7º selo. Quero ler uma escritura, Malaquias capítulo 4, muito conhecida essa escritura, conhecidíssima entre o povo da mensagem, porque fala de Elias. Capítulo 4 de Malaquias, versículos 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós temos ali a escritura? Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas por que não temos ali? Será que todo mundo conhece, né? Mas não temos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bom, nós sabemos, Deus usa Elias 5 vezes. O Espírito de Deus nos moldes de como ele usou com Elias, Deus usa 5 vezes. Primeiramente, Elias mesmo, o tisbita dos moradores de Gileade de Israel. Depois, o espírito de profecia que estava em Elias, da parte de Deus, sobre Eliseu. Depois, sobre João Batista.
E depois nós temos com Moisés e Elias, lá de volta com Israel, os 144 mil. Mas entre esta terceira manifestação, que foi com João Batista, e a quinta manifestação, Elias mesmo de volta com Moisés, com os 144 mil, nós temos essa escritura se cumprindo. Malaquias 4, versículos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E, como diz um antigo hino que cantávamos, lá no início da mensagem, Elias já veio, tudo tornou realidade. Quem não entender agora é porque é cego de verdade. Elias já veio. Elias, um profeta, com as mesmas características, um homem do deserto, um homem rude, um homem que pregou casamento e divórcio, um homem que veio num tempo de crise, incredulidade, quando havia aqueles acordos em Israel e tudo demais. Elias, o profeta Elias. Agora, tenhamos estas manifestações de Elias em mente. Depois veio Eliseu, que foi uma continuação de Elias. Depois veio João Batista. João Batista foi aquele que veio para apresentar o Messias, apresentar a Cristo para Israel. João Batista teve um curto ministério de 6 meses, mas comparado com todos os demais, Jesus disse, nascido de mulher, não houve maior do que João Batista. E João Batista, ele veio no espírito e na virtude de Elias. Está aqui registrado exatamente no livro de Lucas, no capítulo 1, versículo 7, se não me falha a memória, e ele viria, conforme o anjo anunciou para seu pai, Zacarias, o menino viria no espírito e na virtude de Elias. Ele foi o terceiro Elias, a terceira manifestação de Elias na terra. E haveria uma repetição deste ministério de Elias, que repousou sobre Eliseu, que repousou sobre João Batista, nestes tempos, quando? Antes do grande e terrível dia do Senhor. Vamos ler agora temos a escritura aí, São João capítulo 3, versículos 26 até o 31, que nós lemos assim. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas, de que disse, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Veja bem essa escritura aqui. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero recorrer a uma citação da mensagem a Festas das Trombetas, porque queremos ver exatamente o cumprimento destas coisas em nossos dias. Moisés, Elias e Cristo aqui no 7º selo, conforme a profecia que saiu e foi dada por aquela irmã naquela cidade, e depois foi trazida perfeitamente a interpretação, e o Espírito disse que estaria operando entre o povo o Espírito de Moisés, de Elias e de Cristo. Parágrafo 307 da mensagem a Festas das Trombetas. O 7º anjo mensageiro diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você lembra de quem é essa frase aqui? Esta frase é de João Batista. João Batista que apontou para Jesus Cristo quando veio ali entrando no Rio Jordão para ser batizado, e João Batista viu o sinal que havia sido avisado para ele, que um sinal viria sobre
o Cordeiro de Deus, o Messias, que ele deveria apresentar, e ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora o profeta está dizendo, o sétimo anjo mensageiro diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não eis a minha metodista, minha batista, minha pentecostal, mas a palavra, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque não há nenhuma outra fundação ali. Vocês estão vendo? Então, aqui vimos Elias deste tempo, uma repetição de Elias, como João Batista, apontando para o Cordeiro, a palavra revelada, a palavra aberta, dizendo: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque caberia a ele fazer esta apresentação. Deixa eu ler alguns parágrafos na mensagem Eventos Modernos São Esclarecidos por Profecia, falando um pouquinho deste Elias. Parágrafo 52 em diante. O profeta diz assim: se Deus envia qualquer coisa, ele diz e prometeu na Bíblia que não faria nada sobre a terra sem que primeiro revelasse aos seus servos, os profetas. Isso é Amós 3:7. E Deus não pode mentir, ele o revela. Essa tem sido a sua maneira de fazer isto no decorrer de todas as eras. Ele nunca deixou de fazer isto. Agora, nos é prometido nos últimos dias que isto será restaurado. Não haverá nenhuma igreja, nenhuma denominação, metodista, batista, presbiteriana, pentecostal, elas nunca, em suas condições modernas, jamais levarão esta igreja a ser uma noiva. Elas não podem fazê-lo, elas falham. Elas estão tentando demasiadamente estrangular umas às outras, e o mundanismo rastejou para dentro, e assim por diante. E eles morreram sem mesmo reagir. E assim Deus sabe disso. E para revelar esta palavra, um diz: bem, eu tenho isto, e bendito seja Deus, isto é assim. É exatamente da maneira que foi quando Jesus veio a primeira vez. Cada um tem uma doutrina, cada um tinha isto. Terá de ser algo enviado a nós da parte de Deus, e Deus prometeu isto. E a única maneira como ele fará é mantendo seu mesmo padrão. Ele prometeu nos enviar, neste último dia, de acordo com Malaquias 4, um profeta sobre a terra, que converteria o coração do povo, o coração dos filhos aos pais apostólicos novamente. Ele prometeu isso em sua palavra, Lucas 17 e muitos outros lugares, em que ele mencionou isto, o que ele faria nestes últimos dias para trazer esta coisa a uma palavra vindicada. Veja, um homem pode dizer qualquer coisa, mas a não ser que Deus interprete essa palavra, veja, agora nós temos nossa própria interpretação, nós dizemos que ela significa isto, e este aqui, o metodista diz isto, o batista diz isto, o pentecostal diz isto, a unidade diz isto, a duidade diz isto, e que coisa, aí está você. Mas Deus não necessita de intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Ele interpreta a sua própria palavra ao vindicá-la na era para a qual está prevista, a era para a qual é dada. Não estamos vivendo em uma era pentecostal, estamos vivendo em outra era. Veja, não estamos vivendo em uma era metodista, estamos vivendo em outra era. Estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a para o arrebatamento. Aqui está um bom parágrafo para ser usado quando nós iremos falar sobre a pedra de coroa, o sétimo selo e a pedra de coroa, porque o profeta está dizendo, nós não estamos vivendo em uma era metodista, em uma era luterana, em uma era pentecostal. Porque, ora, a era pentecostal foi a época laodiceiana, que os que rejeitaram a palavra. Ele diz, estamos vivendo aqui em cima, para a era da noiva, o chamado da igreja para fora e reunindo-a
para o arrebatamento. Essa é a era em que estamos vivendo agora. Em minha honesta opinião, esta é exatamente a verdade. E este livro é um livro de profecia, a Bíblia é um livro de profecia. A seus crentes é ordenado que o honrem, que o leiam e creiam no seu autor, porque cada palavra que está escrita ali tem de se cumprir. Tudo que foi prometido tem de acontecer, porque é Jesus Cristo em cada era. O mesmo ontem foi Jesus Cristo que esteve em Noé. Foi Jesus Cristo em Moisés. Foi Jesus Cristo em Davi. Foi Jesus Cristo em José. É Jesus Cristo o mesmo ontem e hoje e eternamente. E é Jesus Cristo entre seu povo hoje, fazendo as coisas que ele prometeu que faria nesta era. É Jesus Cristo. O nosso assunto hoje é Moisés, Elias e Cristo no 7º selo. Agora vamos olhar um pouquinho sobre o terceiro êxodo, porque se nós temos Moisés aqui, nós temos que ter alguma escritura, alguma base bíblica para o que está acontecendo hoje, para dizer sim, o espírito de Moisés esteve aqui em nossos dias. O que fez Moisés? Moisés tirou o povo de uma terra e levou para outra terra. Moisés foi vindicado pela coluna de fogo em uma sarça ardente. Esta coluna de fogo acompanhou Moisés em todo o seu ministério. Esta coluna de fogo esteve ali pendente sobre os filhos de Israel, vindicando sempre o ministério de seu servo Moisés, que liderou o povo, tirando-os do Egito e levando-os em direção a Canaã. Moisés teve um pilar de nuvem, uma nuvem misteriosa acompanhou o ministério de Moisés. Quando ele subiu lá na montanha e houve aquele som de buzina e aquele tremor de terra e aquela espessa nuvem. Quando Moisés recebeu ali a palavra de Deus no monte, os 10 mandamentos e todas aquelas ordenanças registradas em Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e assim por diante, estão todas registradas ali. A palavra de Deus para aquele tempo, dada ao povo através de um mensageiro profeta, Moisés. Moisés foi aquele que ordenou, debaixo da ordem de Deus, ao povo que rasgasse um cordeiro no entardecer e colocasse nos umbrais das portas o sangue daquele cordeiro. Moisés foi aquele que pregou o sinal na hora da meia-noite. Do entardecer à meia-noite viria o anjo do juízo, as pragas caindo no Egito, e a casa que não tivesse o sinal, então a morte atingiria. Então vimos aqui uma repetição do ministério de Moisés no terceiro êxodo, porque tivemos o primeiro êxodo, um profeta mensageiro debaixo da comissão do pilar de fogo, debaixo da nuvem, debaixo do sangue do cordeiro, debaixo daqueles sinais que Deus lhe dera, um mensageiro profeta tirando um povo de uma terra natural, o Egito, e levando-os para outra terra natural, Canaã, a terra boa e larga que mana leite e mel. Tivemos o segundo êxodo com Jesus Cristo, aquele que foi dito através da profecia: o Senhor Jeová levantará no meio de vós um profeta semelhante a mim, um profeta semelhante a Moisés, Jesus Cristo, que veio na qualidade de filho do homem, um profeta, mesmo sendo não um profeta de Deus, mas Deus o profeta. Jesus Cristo operou o segundo êxodo, tirando o povo da lei e trazendo-os para a graça, tirando de uma terra, uma situação espiritual, debaixo de ordenanças, debaixo de rituais e tradições, e trazendo-os para a graça, tirando de uma situação espiritual e os elevando
a esta situação espiritual muito maior. Nas palavras de Paulo, um novo pacto muito maior, muito melhor, mais elevado, não o sangue dos animais, mas agora o sangue do Cordeiro de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Agora, no terceiro êxodo, não mais de uma terra natural, não mais migrar de uma lei para outra, mas uma transformação, uma mudança de terra do corpo terrenal para o corpo glorificado. É isto que é o terceiro êxodo, o rapto. O terceiro êxodo. Lá no primeiro êxodo, sempre houve 3 puxadas. E lá na primeira puxada do primeiro êxodo, foi quando eles saíram do Egito, depois eles passaram pelo deserto e chegaram em Canaã, na terceira puxada de Moisés. Agora nós tivemos 3 puxadas. O ministério de cura, para atrair o povo, para despertar para um ministério que Deus estava trazendo. Depois veio a ordenança, a restauração de todas as coisas, conforme a página 295 do livro das Eras. Este mensageiro de Malaquias 4 fará 2 coisas. Primeiro, ele restaurará a doutrina, conforme Malaquias 4. Segundo, ele revelará o segredo dos 7 trovões, contido nos 7 selos, conforme Apocalipse 10:7. Então tivemos 3 puxadas na jornada. Primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, Egito, deserto, Canaã. Vimos aqui então que estamos neste terceiro êxodo. Quero fazer menção de uma citação aqui na mensagem Paradoxo, somente para fundamentar o que estamos falando aqui. Parágrafo 57 diz assim: o irmão Brando está contando uma visão e ele vai nos relatar o que estava acontecendo nesta visão. Era cerca de 3 horas da manhã, mensagem Paradoxo. Eu tinha acordado e olhado em minha frente e eu estava descendo para o Jordão. Parecia que eu estava sobre o mapa da Palestina e eu descia para o Jordão e parecia que eu podia ouvir o hino. Estou indo para o Jordão. Alguém o cantava. E como eu passava perto do rio, eu olhei para trás e vi de quão longe eu tinha vindo. Eu estava a 2/3 do caminho. Lembre-se, primeira puxada, segunda puxada. 2/3 do caminho. Ali, para o Jordão. E eu olhei através do Jordão e eu disse: ó, louvado seja Deus. Bem do outro lado é onde todas as promessas estão. Toda promessa encontra-se na terra prometida. Vimos então esse terceiro êxodo acontecendo aqui em nossos dias. Eu vou mais uma vez recorrer à escritura de Apocalipse, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o 7. Sabemos que temos repetido ela muitas e muitas vezes aqui nesses trabalhos, mas é indispensável, porque aqui está, o irmão Brando disse, Apocalipse 10 é o 7º selo. Vamos ler do versículo 1 ao 7. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E, havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Quero chamar vossa atenção que nessa escritura existe 2 anjos.
Primeiramente, o anjo forte descendo do céu, vestido de uma nuvem, o arco celeste sobre a sua cabeça, mostrando o pacto. Ele tinha na sua mão um livro aberto. Não estava mais fechado o livro. Em Apocalipse 5, o livro está fechado. Em Apocalipse 10, o livro está aberto e está vindo à terra. Os seus 7 selos foram desatados e a revelação inteira do livro está vindo à terra. Quando ele fala, é a voz de um leão, o leão da tribo de Judá. Quando ele fala, sua voz é como um trovão, 7 trovões emitiram suas vozes. Este anjo que desce do céu é Cristo, é Jesus Cristo, não naquele corpo daquele nazareno, não, aquele corpo glorificado mesmo, só desce aqui por ocasião do milênio, mas ele desce aqui em forma teofânica, e tivemos alguns programas aí para trás, muito oportunos sobre a questão de o corpo teofânico, o corpo glorificado, a manifestação. Eu creio que falamos sobre aparição, manifestação, revelação e vinda, aquelas 4 palavras gregas sobre epifania, sobre faneros, apocalipse e parousia. Então, há um anjo descendo aqui. Este anjo é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Mas há um anjo terreno em Apocalipse capítulo 7, porque o anjo que desce do céu, ele vai direto ao mensageiro que está na terra. Assim como Jesus Cristo, este mesmo aqui, este anjo forte, é o mesmo Senhor Jesus Cristo. Quando ele está descendo aqui, ele vai direto ao Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, o anjo terreno, mas nos dias da voz do 7º anjo. Como quando ele fez há 2000 anos atrás e ele inicia seu ministério, ele vai direto ao anjo mensageiro terreno daqueles dias. Quem era o anjo mensageiro terreno? João Batista, a 3ª manifestação de Elias. E ele foi ali no rio e encontrou-se o profeta e a profecia acontecendo. E João apontou para ele e disse: eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele disse: eu não sou o Messias, eu sou enviado à frente dele. Tu não és o Messias, João? Não, eu sou a voz do que clama no deserto. E vamos ver aqui uma citação do profeta, muito oportuna para isso que estamos falando, que é a brecha, parágrafo 41 até o 48, que o irmão Brana vai falar exatamente isto que estamos citando aqui. Vejamos, 41 de A Brecha, aqui no livro dos 7 selos. E quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando o pé sobre a terra e sobre o mar, com um arco celeste sobre a cabeça. Agora lembre-se, este 7º anjo está na terra no tempo desta vinda. Era obrigatoriamente necessário que o 7º anjo, William Marion Branham, Malaquias 4, Apocalipse 10:7, estivesse na terra para que acontecesse o restante das Escrituras. Veja, exatamente como João aqui, João o Batista, né? Exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias. João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. João já estava em seu ministério. João já estava pregando a palavra. João já tinha pegado na mão das pessoas e sabia qual enfermidade estava ali acontecendo com as pessoas. Eu estou fazendo um trocadilho, né? João já havia revelado o segredo dos corações, ele já tinha viajado, já tinha pregado em todos os Estados Unidos, já tinha dado 7 voltas na terra. João decidia, o Elias decidia. Aquele queria apresentar Jesus Cristo. Veja, exatamente como João estava transmitindo a sua mensagem ao mesmo tempo em que o Messias veio nos dias, João sabia que ia vê-lo, porque ia apresentá-lo. Lembre-se do que nós lemos ali
em A Festa das Trombetas 307, ele, o João, decidia, não diria, eis aqui minha batista, minha pentecostal, minha Assembleia de Deus, minha isso, minha aquilo. Não, ele dirá, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis aí a palavra, Cristo, eis aí o 7º selo, eis aí os 7 trovões, eis aí a manifestação do Filho do Homem, eis aí a palavra cumprida, revelada, manifestada. Correto? E compreendemos que nas Escrituras, em Malaquias 4, há de haver um como João, um Elias, a quem a palavra de Deus possa vir. E ele há de revelar, pelo Espírito Santo, todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, a fé dos pais apostólicos. E me vem em mente agora, tem gente que faz uma confusão de João, né? E o João é esse, o João é aquilo. Esse João aqui é João Batista, que iria apresentá-lo. Não tem nada a ver com João do Apocalipse, o revelador. João do Apocalipse, que recebe a visitação daquele mensageiro, daquele anjo que lhe mostra as revelações, João do Apocalipse sou eu e você, é a noiva. Este João aqui é João o Batista. As pessoas deveriam entender um pouquinho das Escrituras antes de falar suas más interpretações sobre os Joãos aí, né? É bastante engraçado, né? Para não usar outra palavra. Cômico, o tipo de João que apresentam por aí. Veja, restaurar todos esses mistérios que buscou se desvendar. Eu vou repetir aqui onde paramos. Restaurar todos esses mistérios que buscou-se a desvendar ao longo desses anos denominacionais. Agora, isso é o que a palavra disse. Sou responsável apenas pelo que ela disse. Está vendo? Está escrito, está certo, é o que isso é. Agora vemos que este livro de 7 selos agora é o mistério da redenção. É um livro de redenção de Deus. Agora, todos os mistérios, neste tempo, se cumpririam ao toque deste mensageiro. Agora, aqui está o anjo na terra. Aqui, vamos dizer, aqui está o anjo na terra. E outro anjo, forte mensageiro, desce, porque o irmão Brando está se referindo a Apocalipse, capítulo 10, do 1 ao 7. Um anjo forte, um mensageiro desce, e aqui está um mensageiro na terra. Veja, este anjo era um anjo terrestre, mensageiro, mas aqui desce um do céu, um concerto do arco celeste. Veja, só poderia ser Cristo. Exatamente como foi em Apocalipse, capítulo 1, de pé no meio dos 7 castiçais de ouro, um com um arco celeste na aparência de pedra, de jaspe e de sardônica. Vamos até o 48. E aqui retorna ele. No capítulo 10, depois do tempo vindouro em que todos os mistérios hão de se cumprir e os selos hão de ser abertos, e proclamando que não haveria mais demora, ou seja, as eras acabaram, não haveria mais nenhuma era para frente. Não haveria mais demora. E ele disse, quando o 7º anjo tiver começado a tocar, então o mistério se cumpriria, e é a hora do anjo aparecer. Estamos perto, em algum lugar, certo? Agora observe. Os 7 selos retêm o mistério do livro, até que possamos ver o que aqueles 7 selos selaram. Estamos somente presumindo essas coisas, porque, como lhes disse esta manhã, sobre a minha pequena mensagem esta manhã, de Deus ocultando-se em simplicidade, vejam, nós estamos, com certeza, falharemos em entender a questão a não ser que seja absoluta e genuinamente revelada pelo Espírito Santo e igualmente vindicada. Estão vendo? Se o profeta se levanta e lhe diz isto, é exatamente isso, e Deus não vindica, igualmente deixem de lado, estão vendo? Mas Deus em cada declaração, em tudo, tem de vindicar isto para torná-lo certo. Estão vendo? Assim seus filhos observarão essas coisas, vejam, e estarão alertas. Notem isto. Graças a Deus.
Estamos caminhando bem, mostrando que estes 2 anjos, bom, já passamos por Moisés, o terceiro êxodo, porque o nosso assunto é Moisés, Elias e Cristo no 7º selo. Já passamos por Moisés, repetindo-se aqui. Agora veja, tudo isto está sendo manifestado em um indivíduo. Tudo isto está sendo manifestado em um corpo, em um vaso aqui na terra. E ele iria desempenhar estas funções. Deixa eu ler na mensagem Shalom, parágrafo 88. É o 88? Talvez eu não anotei o parágrafo certo, viu? Não, é Shalom. Deixa eu ver aqui o que eu anotei aqui, que peguei de uma anotação antiga minha. Vamos ver. Vocês conseguem achar aí para mim? É o 64. Da mesma mensagem. É o parágrafo 64. 64 e o 65. E eu deixo para ler daqui a pouquinho. Ou se nós acharmos aí, o parágrafo 64 da mensagem Shalom. Esta Shalom aí a data, 12 de janeiro de 64. Nós vamos ler exatamente aqui o que o irmão Brando está falando sobre estes 2 anjos. Porque Apocalipse 10, do 1 ao 6, é o anjo forte que está descendo para a terra com o livro aberto. Agora não é Jesus Cristo mesmo, é Jesus Cristo em uma forma corpórea teofânica. Ele apareceu para Moisés em um pilar de fogo, ele apareceu em um torvelinho, ele aparece de várias formas. E ele apareceu lá ao norte de Tucson, naquela nuvem formada por 7 anjos, o anjo forte, Apocalipse 10, do 1 até o 6. É história, não vamos ficar sempre repetindo todas as coisas aqui, mas passamos por esses tópicos aí atrás. Na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, o irmão Brana, exatamente qual a atração sobre a montanha é o pôr do sol. O irmão Brana diz, Apocalipse 10 era uma profecia. Lembre-se, era uma profecia. Senhores, é esse o tempo, era uma profecia. Agora é história, porque aconteceu. E veio a comissão, volte para Jeffersonville, porque é tempo que aqueles selos se abram. Será que nós tivemos temos ali? Muito bem. Pode colocar ali só para mim conferir se é isso mesmo, porque pode ser que haja uma confusão de parágrafo do aplicativo para esse mesmo. Mas observou você que antes dos 7 selos serem revelados, antes da grande e misteriosa luz se mostrar nos céus aqui em cima de Tucson, onde estávamos, o irmão Fred, 2 homens estavam comigo naquela manhã, quando aquilo foi dito meses e meses antes da época que aconteceria. Ambos, o irmão Fred Saltman e o irmão Jenny Norman, sentados aqui nesta manhã, estavam lá quando houve o estrondo e não sabiam que estas coisas aconteceriam. E ele me enviou de volta, disse que o tempo estava à mão para estes selos, os quais guardavam os 7 mistérios de toda a Bíblia, foram seladas com estes 7 selos, e como que estes anjos, indo pelo caminho, mensageiros das eras da igreja, abriram certa parte daquilo. Ou seja, como que Lutero, Wesley e todos os demais mensageiros abriram certa parte daquilo. Mas, na 7ª hora, o 7º mensageiro, todos estes mistérios se terminariam, vem? O 7º mensageiro terrestre, vem? Este anjo do qual ele falava estava então na terra. Um anjo significa mensageiro.
E então, depois daquilo, ele viu outro anjo descendo, falando de João. Não o anjo terrestre, a qual foi dada a mensagem aqui, mas outro anjo poderoso veio do céu com um arco-íris sobre ele, e colocou seu pé na terra e no mar, e jurou por aquele que vive para sempre: não haverá mais tempo. Vem, mas antes que ele soltasse aqueles 7 selos para revelá-los, ele mostrou milagrosamente, ele mostrou primeiro nos céus. Primeiro nos céus, o 65, vamos ali, né? 65. Naquele dia, eles tiraram fotos através de todo o sul dos Estados Unidos e do México. Isto está colocado lá na revista Life. Continua um mistério para eles, mas ele declara isto nos céus antes de fazê-lo na terra. Ele sempre faz isso. Ele mostra seus sinais nos céus primeiro. Amém. O irmão Branham está falando disto aqui, né? Vamos só trazer a nossa memória mais uma vez. Ele está falando desta foto aqui, correto? Temos aqui a nuvem formada com 7 selos. Bom, eu estou quase mudando de câmera aqui, né? Esta aqui. Opa! Vamos ver se conseguimos pegar aqui, João. Esta aqui, né? Muito bem. Nessa aqui? Sim, né? Está falando isso aqui. Amém. Apocalipse 10, versículos do 1 ao 6. Está aqui nesta foto. Na terra não aparece na foto, mas estava um mensageiro. O mensageiro de Apocalipse 10 e 7, o qual recebeu a mensagem e veio para Jeffersonville e pregou a revelação dos 7 selos. E é conveniente falar as mensagens que seguiram pós a revelação dos 7 selos. Continuou a trovejar os trovões, a ribombar, a explodir. Porque a revelação, o profeta mesmo diz, é como uma explosão de fogos, da qual sai 5 explosões e daquelas 5 sai mais 5. É como uma explosão de fogo de artifício. Assim continuou se abrindo. Bom, para pontuar bem o que estamos falando aqui, eu preciso recorrer aos ungidos dos últimos dias, reconhecendo que temos repetido várias e várias vezes estas citações, mas é conveniente deixar registrado aqui, gravado, se porventura uma pessoa for assistir somente este capítulo aqui, este 21º programa desta série dos selos, ele vai ficar inteirado do que estamos falando. Os ungidos dos últimos dias, 260. No mesmo dia em que o Filho do Homem for revelado, Apocalipse 10, do 1 ao 7. Leia-o quando você chegar em casa. A mensagem do 7º anjo abrindo os selos. O que é? Não o anjo que é o Filho do Homem, ou seja, não o anjo terreno que é o Filho do Homem, mas o mensageiro, ou seja, o anjo terreno, está revelando o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? O Filho do Homem é o anjo forte que desceu. Pode você separar isto agora? É aí onde parece ser tão difícil para você. Veja você, não o Filho do Homem, ele próprio, mas o 7º anjo, o 7º mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem. Agora, este revelando ao público, não é como eu fiz aqui, ó, mostrando a foto. Não. É uma revelação acima desta da foto, do corpo teofânico, da nuvem formada com 7 anjos. Porque agora aquele que desceu lá, que vai abrir o livro, porque ele é o próprio intérprete de sua própria palavra, nenhum homem. João chorou porque ninguém podia nem mesmo olhar para o livro, mesmo William Branham, com todo o requisito de homem de Deus, ele não poderia abrir esses selos. Mas aquele que desceu lá do céu entrou para dentro dele para trazer a revelação da palavra. Não que isso não aconteceu antes, mas não nesse nível, porque agora é a abertura desses selos.
Mas o sétimo anjo, o sétimo mensageiro, está revelando ao público o Filho do Homem, porque ele deixou a casca, ele não pode organizar, é o grão ele próprio novamente. Ainda 262 dias ungidos dos últimos dias. Notem, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando ele começar, mas quando ele começar a declarar sua mensagem, 262, isso mesmo, vem a primeira puxada, cura. Eu queria ler, era aquele que ele diz assim, é o 269. 269, ou 200 e... É o 269, João, ali, a parte B. Eu vou ler aqui, tu vai identificar, tá bom? Ele diz assim, ó, não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Esse aqui que eu estava procurando. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. É que daí vocês não têm aí, né? Eu pus todo mundo no mato hoje, né? Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. É o parágrafo 269 desta mensagem, os ungidos dos últimos dias. Repetindo, enquanto é colocado ali, porque fica muito bom você acompanhar a leitura. Não fui eu aquele que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Estou indo devagar aqui para dar um tempinho ali, né? Para que apareça. Aqui está, aí, ó. Ali onde que está mais na frente ali, ó. Não fui eu que apareceu lá no rio. Ali no meio ali, João. Ó. Isso. Não fui eu que apareceu lá no rio. Eu estava somente de pé quando ele apareceu. Não sou eu quem realiza estas coisas e prediz estas coisas que acontecem tão perfeitas como são. Eu sou somente quem está perto quando ele o faz. Eu fui somente uma voz que ele usou para dizê-lo. Não foi o que eu sabia. É aqui eu simplesmente me entreguei por quem ele falou. Não sou eu. Não foi o sétimo anjo. Oh, não. Foi a manifestação do Filho do Homem. Não foi o anjo, sua mensagem. Foi o mistério que Deus revelou. Não é um homem, é Deus. O anjo não era o Filho do Homem. Ele era o mensageiro do Filho do Homem. O Filho do Homem é Cristo. Ele é aquele de quem você está se alimentando. Você não está se alimentando de um homem suas palavras falharão, mas você está se alimentando do infalível corpo-palavra do Filho do Homem. Então você viu? Cristo, Elias e Moisés manifestados em um corpo. Elias, aquele que apresentou o mensageiro. Mas, além da manifestação da palavra revelada, lembre-se daquelas 4 palavras. Epifania, que é teofania, apareceu na nuvem, apareceu no pilar de fogo. Faneru, ou faneros, que é aquilo que apareceu em Epifania, manifestado em carne e operando os mesmos sinais, provando sua palavra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e revelando sua palavra, o Apocalipse. E isso nos traz a parousia, a presença de Deus não reconhecida. O que ficou conosco aqui? A presença de Deus. Aquele que foi apresentado, aquele que foi revelado, aquele que foi manifestado, aquele que apareceu no céu, está em nosso meio, continuando sua obra. A sua obra de arrebatar a sua igreja, a igreja dele, a qual ele pagou preço e preço de sangue. 107 de... Onde que estamos aqui? 107, é o terceiro selo, porque muito importante o que vou ler agora nesse terceiro selo. Vamos ler uma parte da leitura da Bíblia que o irmão Brana fez nesta mensagem, o terceiro selo, ou melhor, o terceiro êxodo. Eu falei terceiro selo? Terceiro êxodo, parágrafo 49.
Nós vamos ler uma parte da escritura que o irmão Brana fez para ter o contexto de uma observação que ele vai fazer. Vamos aqui, parágrafo 49 de O Terceiro Êxodo. Agora abram suas Bíblias no livro de Êxodo. E agora quero ler uma porção da escritura de Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12. Escutem só, atentamente, enquanto lemos. Êxodo, capítulo 3, de 1 a 12. E apacentava Moisés os rebanhos de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá, a ver, aí o profeta diz, quero dar ênfase a isso. E vendo o Senhor que se virava lá para a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, mas tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos exatores, porque conheci a sua dor. Portanto, desci para livrá-lo, ou melhor, desci para livrá-lo da mão do egípcio e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa, uma terra larga e uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão em que os egípcios os têm oprimido. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó. Agora aqui a observação do irmão Brana. Você notou? Desci, mas estou te enviando. Deus indo na forma de um homem. Vai, permita-me ler o versículo 10 novamente. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando saíres. Então veja, Deus disse: eu desci e te enviei. Aquele que desceu foi junto com Moisés, foi dentro de Moisés. E se recorrermos a algumas escrituras, e você pode ver o que eu estou falando sobre Moisés na mensagem O Desvelar de Deus. Moisés era Deus no Egito. A Bíblia diz, e o profeta repete, ele estava comissionado debaixo do pilar de fogo, ele era Deus perante Faraó. Porque o Deus que se apresentou a Moisés, lá na sarça ardente, ia com ele, dentro dele. Por isso, irmão Brana, ele foi o que apresentou o Filho do Homem. Não é apresentou assim, mostrando ali, como um professor. Não, ele mostrava ali na Bíblia, e ele podia virar as costas, revelar o segredo dos corações das pessoas. Ele podia dizer: estes selos foram abertos, porque nos dias da voz do sétimo mensageiro, o mistério de Deus será revelado. Deixa eu recorrer aqui na mensagem A Festa das Trombetas, parágrafo 107, o profeta diz exatamente isto que eu estou citando. Agora, estes atos, Malaquias 4 e tudo isto, e Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele permanece eternamente a palavra manifestada. Isso é exatamente o que ele declarou aos profetas. Um profeta não quer dizer apenas um vidente ou um que prediz. Aqui, um profeta não quer dizer
e assim diz o Senhor e tal coisa. Um profeta não quer dizer apenas um vidente, um que prediz, quer dizer um revelador da palavra que está escrita em sua própria vida. Suas próprias obras revelam e vindicam a palavra desse dia, como Noé construindo a arca, Moisés lá e quem mais que seja, e qualquer promessa, a palavra prometida para esta hora. Agora sabemos que Ele está conosco. Cremos nisso. Vocês estão vendo sua palavra manifestada por fotografias, por escrituras, por declarações dos céus e na terra. Tudo mais que Ele disse, nenhuma vez isto falhou. Peço a qualquer pessoa para mostrar-me de diferentes partes do país ou do mundo, vocês estão obrigados a escrever. Escrever-me, contar-me onde alguma vez isso tenha falhado. Perfeito? Palavra por palavra. Agora, isso é uma promessa. Por que deveria ou devia ele aparecer nesses últimos dias? Se vocês retornarem, e vocês, o profeta diz, ouvidores de fita, até a árvore noiva, a mensagem à árvore noiva, e trouxerem até onde Cristo estava, esta árvore que estava no jardim do Éden, o primeiro Adão que caiu, e este segundo Adão foi cortado pelo pecado, e eles o penduraram numa árvore romana, e desse saiu a árvore noiva, que ele prometeu, que vemos nas Escrituras agora, para obter a noiva. Como a pirâmide, como isto tem diminuindo o tempo todo. Da grande largura de Lutero, Wesley, pentecostais, então a pedra de coroa no topo disto é tão aguçada e todas aquelas pedras estão tão perfeitamente unidas e nós ainda não sabemos como eles fizeram isso, mas isso está tão perfeitamente unido naquela pirâmide e nós não estamos ensinando sobre a pirâmide. Agora, estamos apenas Enoque e os demais a construíram anos atrás. E ela está ali como um símbolo, assim como o sol se levanta e se põe, assim como a árvore deixa cair sua folha e volta novamente como um peixe, o gado e tudo mais simboliza isto, aquela pirâmide está ali como um símbolo. Vá para a câmara do profeta e observe aqueles 7 degraus, onde é que o guarda enfrentava o desafio de trazer o que chega à presença do rei. No topo dos degraus, era no 7º degrau. Isto mostra que nós temos de vir novamente com aquele mesmo espírito que estava em João. Ele introduziu o Messias. Ele foi maior que todos os profetas. Ele o introduziu. E temos de chegar a um lugar novamente, a algo que vá introduzir o Messias. E como vai o Messias? O povo que está crendo nele saber disso, a não ser que estejam constantemente na palavra, para saber o que ele é. Daniel disse, os sábios conhecerão, mas os nécios, os insensatos não conhecerão. Eles conhecerão o seu Deus. Agora, como vai ele aparecer nos últimos dias? É para trazer o povo de volta à palavra, de modo que a noiva conheça seu esposo, conheça seu companheiro, a palavra revelada. É por isto que isto tem de acontecer. Não foi nos reformadores, não foi em Wesley, em Lutero, os pentecostais e os demais. A Escritura diz que não foi. Mas isto virá. Essa é a sua promessa para esta era. Estamos vivendo na era na qual a sua vinda ocorrerá. Ela tem de estar identificada nele. Qualquer mulher tem de estar identificada com seu marido, porque os dois são um. E a noiva de Cristo tem de estar identificada com ele, porque os dois são um. E ele é a palavra, não a denominação, a palavra. Nós devemos ser os filhos da luz. E a luz é a palavra que se fez luz para esta era. Como conhecemos a luz a não ser que venha da palavra? Muito bem, a palavra que se fez carne é a luz da era. Quando vocês a veem, a Bíblia assim o diz. A palavra que se fez carne é a luz da era. A apresentação. O mensageiro do 7º selo, aquele que o apresentou. 264, dia festa das trombetas. Seria quase dispensável esse parágrafo, mas vamos ler, é bem pequenininho e bem importante.
Olhem, quero dizer uma coisa mais. Atentamente agora, não percam isto. Quão tremendo! Da mensagem do sétimo anjo, mensageiro do sétimo selo, como João ia apresentar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentou o mensageiro do sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Em Apocalipse 10, era o sétimo selo. Agora, o que aconteceu com João, depois que ele apresentou Cristo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E daí vieram seus seguidores e disseram, João, aquele que tu apresentou lá no deserto, todos vão ter com ele. Ninguém mais vem ter contigo. Ele disse assim, calma, eu não sou o marido, eu sou o amigo do esposo. E eu já o apresentei. Agora convém que ele cresça e eu diminua. Era necessário o irmão Brana ser tirado de cena. Se o irmão Brana não fosse tirado de cena, e pela saúde que os Branas tinham, e pela saúde que ele tinha, ele podia estar vivendo aí velhinho, mas ele não cumpriria se ficasse vivendo quando a noiva aparecesse, quando a mensagem explodisse no mundo, e o irmão Brana estivesse junto aqui, ele não estava enquadrado com as escrituras concernente a João Batista, porque assim que João Batista apresentou Cristo, ele mesmo disse, convém que ele cresça e que eu diminua. E João Batista foi tirado de cena, foi até assassinado, não importa se foi cortado, decapitado, não importa se foi num acidente de trânsito, todo quebrado, ferido no meio das ferragens, não importa, ele teve que ser tirado de cena para que Cristo, o marido, o esposo, o sétimo selo, ficasse com a esposa. Por isso, ele foi o mensageiro do sétimo selo. Certa vez alguém disse assim, muitos dizem que o sétimo selo não foi revelado. Alguém respondeu, como pode não ser revelado se o irmão Brana foi o mensageiro do sétimo selo? Por isso, o Espírito Santo disse através daquela irmã, dentro de pouco tempo, estará aqui manifestado, no meio de sua igreja, o Espírito de Moisés, de Elias e de Cristo. O terceiro êxodo, o Elias restaurando todas as coisas e Cristo manifestando-se entre seu povo. Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por Tua palavra, por estes momentos e por Tua direção. Abençoa cada um de meus irmãos, irmãs que me acompanharam e aqueles que posteriormente vão assistir através da gravação, Senhor. Teu Espírito Santo esclareça cada mente, que o Senhor possa brilhar cada vez mais em nosso caminho, Senhor. Como a Tua palavra diz, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Um grande shalom, Deus abençoe. Até o nosso próximo trabalho. Amém.